Pessoal, nós tivemos ao longo da nossa trajetória, até chegarmos no momento em que estamos, um período onde aconteceu uma tentativa de derrocar o espiritualismo, o cristianismo vigente, e isso significou um movimento que foi catastrófico para nós, porque por volta do século XIX houve um pesquisador que viveu no mesmo período de Kardec, portanto, a segunda metade do século XIX, em que Kardec houvera trago a codificação e que nesse mesmo período houve pesquisador que disse a religião não servir para algo que fosse positivo, que o objetivo precisaria ser rastilhar o que fosse do cristianismo e tirar isso da nossa trajetória. Inclusive, começaram a surgir livros contra a religião, num geral, e contra o cristianismo, em particular. Isso foi significando uma movimentação atroz para o movimento da espiritualização, porque foi acontecendo de que, ao mesmo tempo em que isso estava se dando, visto que a codificação ela foi traga a lume no segundo, considerando parte do século XIX, e que isso vai significar uma bênção sob a égide de Jesus na nossa direção, devido ao fato de que Kardec ele vai trazer para nós o Livro dos Espíritos e as obras que vieram fazer parte da codificação no subsequente, e também houve as edições nas tiragens da Revista Espírita por um período de 12 anos, até que ele veio a desencarnar, e que vai significar para nós de que foi um empenho sob o comando de Jesus que o Espírito de Verdade conduziu para trazer o Consolador prometido para nós. E isso vai significar para o populacho terrícola um contato com questões que iriam nos ajudar a ressuscitar o cristianismo, que houvera sido derrocado por ideias materialistas, porque quando aconteceu o ataque à religião e ao cristianismo, devido ao que houvera acontecido nos anos precedentes, até chegar naquele momento, devido ao fato de que foram abusos cometidos em nome de Jesus, usando a religião como pretexto para agredir, prender, martirizar, em que alguém, se tinha uma ideia diferente daquilo que era apregoado pela igreja, era levado para um calabouço, supliciado, morto. E isso aconteceu ao longo dos anos, e que desde o momento que Jesus veio ter conosco encarnado até o momento, no século XIX, em que começaram a haver essas insurreições contra o cristianismo, foram muitas atrocidades cometidas em nome da fé. E é por esse motivo que vai acontecer uma tentativa de derrocar o cristianismo, e junto o espiritualismo vai receber esse golpe. E isso vai dar espaço para a questão
de materialismo, ateísmo, relação aberta, utilitarismo, prática nociva. Porque vai acontecendo uma modificação naquilo que ocorria, onde as pessoas começam a se tornar adeptas do materialismo, do ateísmo, e que veio significar essa avalanche de transtorno, de adoecimento mental que encontra os nossos dias. Quando o Espiritismo ele foi trago a lume pelo Cristo na nossa direção, vai ser oferecido para nós 3 questões que seriam a maneira de fazer a ressuscitação da espiritualização do cristianismo. Porque o cristão, ele se apoiava em 3 pilares, que é o Deus misericordioso, Criador, a imortalidade da alma e a prática da caridade. Quando aconteceram as situações hórridas usando a religião ao longo dos tempos e que aconteceu um momento de vir a ter uma prejudicação da religião e os indivíduos não mais aceitarem um Deus misericordioso e usavam como justificativa as atrocidades que acontecem no mundo, injustiça, criança sendo agredida, as guerrilhas, e esses indivíduos já não poderiam ser esclarecidos apenas por palavras que fossem tragas da Bíblia, porque ele vai trazer que, enquanto na Bíblia está falando de um Deus, essa mesma fala vai dizer de um Criador que escolhe um povo e que defende esse povo quando, num campo de guerra, acontece a morte de outro populacho, por esse povo defendido por Deus. Por isso começam a acontecer uma série de incongruências que não se sustentavam na tentativa de fazer o aclaramento acerca dos pilares cristãos e que somente a luz traga pela doutrina espírita poderia fazer esse esclarecimento e essa reaceitação do cristianismo, da espiritualização, para ajudar o ser humano a sair do risco do materialismo, do utilitarismo e da situação ateísta em que o indivíduo mergulhou devido às questões difíceis que foram vividas em nome de uma fé, de uma crença, até chegarmos naquele momento. É por esse motivo que a doutrina espírita, quando ela traz para nós sobre a reencarnação e a lei de causa e efeito, ela está fazendo um contributo para que esse incrédulo, averso à religião, passe a compreender a realidade do mundo sob uma outra óptica, um outro prisma. Porque ele olha para as questões de injustiça, de desigualdade, de diferença de condição de cada qual, e compreende que existe encarnação desse indivíduo anterior à atual, de onde ele traz mérito, demérito, erro, acerto, para o seu panorama da atual existência em que ele está. Começa a compreender que existe uma lei de causa e efeito, que vai levar a um resultado de acordo com aquilo que eu tiver realizado. Então, o indivíduo passa a compreender que não há vítima, não há injustiçado na Terra. Mesmo que se cometam injustiças, o injustiçado não existe, porque cada qual é herdeiro de si mesmo, receberá de acordo com a sua obra, e isso está sendo patenteado pelo colhimento que faço daquilo que
eu plantei anteriormente. Porque, embora a insementação seja livre, a colheita é obrigatória. Isso significa que existe essa situação de esclarecimento que vai conseguindo demover a incredulidade do indivíduo para uma lógica raciocinada, como Kardec vai trazer para nós, que é uma situação em que a pessoa ela percebe que Deus é misericordioso ao permitir ao ser humano reencarnar quantas vezes for necessário, até que ele consiga se reabilitar perante a lei de causa e efeito, passar com louvor pela experiência da prova, da expiação, da missão, em que ele vai desenvolvendo respectivamente sobriedade, compaixão e gratidão, onde ele possa, na sua última encarnação, se tornar um espírito puro e, portanto, não precisar voltar para um planeta de prova e de expiação. Então, é aí que a misericórdia de Deus se confirma para a pessoa, de perceber que existe o Todo-Poderoso que nos criou e que, na sua misericórdia magnânima, que não se deixa esgotar, no seu amor excelso, nos dá quantas oportunidades nós precisemos para que consigamos nos purificar, nos elevar, nos reformar moralmente e desenvolver sabedoria. Porque são duas asas que nós precisamos desenvolver concomitantemente. Ao mesmo tempo que eu preciso fermentar o amor, a caridade, pelo sentido evolutivo, e só há felicidade onde há amor, eu preciso desenvolver discernimento e sabedoria, que é uma questão que o indivíduo, quanto mais ele avança moralmente, mais ele vai fomentar a sabedoria na sua vida, o discernimento, a intuição, que significa uma edificação do ser. Então, são duas asas que nós precisaremos fortalecer nesse voo rumo a Deus, na nossa roda sansara, onde subimos espiralicamente rumo ao divino, e que significará para nós esse suor de irmos fazendo essas construções morais e morredoras que levaremos para o astral e que tem a ver com a bondade do Criador, que é de quem promana a vida e que não nos dá um veredito que nos fada ao fracasso ou a um diabolismo eterno, mas que vai nos dar condição, pela encarnação, onde vivemos a experiência expiatória, mesmo que isso possa ser vivido no astral também, mas é na encarnação onde acontece o esquecimento do pregresso e o indivíduo não tem a clareza do mundo espiritual como acontece no astral, que a ferição ela vai se tornar no calibre que nós precisamos para fazer os ajustes morais que necessitamos. Porque em meio a uma encarnação na Terra, o indivíduo está numa condição, em relação a ele mesmo, que ele precisará, de fato, internalizar o bem para ele conseguir lidar com os nós que ele encontra, as dificuldades, as incógnitas, com elevação e ir dando conta de ir dissolvendo o seu erro, a sua queda e fortalecendo o acerto e a sua elevação, que vai se dando passo a passo. E é nesse sentido que, mesmo que o indivíduo ele não tenha como fazer isso na velocidade que gostaria, mas importante é que ele vá, mesmo que devagar, mas constante, perseverante no bem, fazendo a edificação da sua trajetória. É nesse sentido que, para o Deus misericordioso, que
o materialismo veio dizer que é, na verdade, cruel, a questão do aprendizado trago pelo Espiritismo sobre a lei da reencarnação e da lei de causa e efeito, como isso acontece no nosso caminho, isso significou para nós o indivíduo poder tirar a escama da sua vista e perceber que Deus de fato é misericórdia e vai nos dar ensancha, coloca um tutor para patrocinar a nossa encarnação, que não nos abandona, que vai estar conosco ao longo da nossa trajetória encarnada, mas que não tirará de mim o suor que eu precisarei realizar. Porque se o tutor, o patrocinador da minha encarnação, nosso anjo da guarda, aquele que esteve na preparação da nossa vinda para cá, que patrocinou esse processo, ele fizer todo o trabalho para mim, eu não desenvolverei musculatura moral. É por esse motivo que nós precisaremos ficar entregues a nós mesmos. Por isso que a pessoa, às vezes, ela pode ter a impressão que ela está sozinha, que ela está abandonada, que ela está entregue à própria força. Mas o que de fato está acontecendo é uma oportunização oferecida a ela para desenvolver os seus metais de virtudes, de habilidades, de força. Porque se o indivíduo ele é acudido a todo momento em que ele está em situação de perigo, de risco, de desafio, pelo tutor, ele não sai da infância espiritual, que é uma característica que nós trazemos devido à nossa história até chegar aqui, a dificuldade que experimentamos de nos mantermos de pé, a tendência que temos em cair no mesmo ponto repetidas vezes. E que quando nós estamos na encarnação, seremos confrontados com as nossas dificuldades para que possamos mostrar aferição para nós mesmos, porque quem precisa perceber o meu processo de mudança para melhor sou eu, que me acompanho e que sou a responsável por mim. Então, eu preciso perceber que estou me tornando uma pessoa melhor, que estou conseguindo ser mais resistente perante a tentação, que estou mais compreensiva, mais complacente, mais bondosa, caridosa. E essa é uma experiência importante quando a gente vai percebendo que estamos nos tornando melhor, que é algo do indivíduo para com ele mesmo. É na consciência em que o indivíduo percebe se está caindo novamente na mesma questão, ou se está conseguindo transpor isso, criar a asa espiritual, vencer sua sombra e avançando. Porque isso significa a verdadeira vitória, que nos pacifica, que nos felicita. Perceber que estamos conseguindo fazer a modificação que nos propuséramos. E é por esse motivo que, quanto mais o indivíduo se conhece, mais ele vai conseguindo ter contato com seu desejo central. Porque o obsessor, ele conhece profundamente o meu desejo central. Ele sabe daquilo que para mim é tendão de Aquiles, telhado de vidro. E se eu não me conhecer, ele vai saber mais do que eu, da minha fraqueza. Se eu não tiver contato com aquilo que ainda é difícil para mim. E consono vai ser trago no livro Ação e Reação, na cátedra de Vingadores do Astral, os obsessores estudam muito e têm muita disciplina para atacar a sua vítima, no desejo central dela. É por isso que numa obsessão grave, costuma ser uma ação tenaz, teimosa do obsessor, obstinada.
sobre o obsidiado, que vai sustentar aquilo numa teimosia inacreditável, devido ao fato de ter feito um preparo por anos no astral para conseguir hecatombar sua vítima, usando o seu desejo central. É por esse motivo que, quando a gente faz o estudo dessa situação referente à ação obsessora, a gente percebe que existem vinganças que elas duram anos, séculos. O indivíduo pode ficar milênio nesse tipo de monoideia infeliz e fazendo aprofundamento no astral para se preparar melhor para desforçar da vítima. É por esse motivo que existem casos de simbiose espiritual que o indivíduo ele arrosta isso ao longo de uma existência. E ele não consegue romper isso facilmente, levando isso com ele, devido à gravidade que isso pode se tornar. É por isso que quanto mais eu conheço a minha fraqueza, o meu desejo central, aquilo que para mim ainda é um conteúdo difícil, que eu preciso amortecer nas águas lustrais do perdão, do amor e do heroísmo, vontade sóbria para poder fortalecer em mim, recrutar os mecanismos eficazes para essa vitória, se não for em busca disso, eu fico à mercê da ação da espiritualidade inferior, que conhece a minha fraqueza, um ponto de desejo central que eu trago. E que, na tentativa de me cair, estuda isso em mim. E tem uma perseverança no mal. Porque aquele que está obstinado em obsedar alguém, ele persevera no que é negativo, ele disciplina no preparo para fazer isso com o outro. Indormito. Porque o espírito ele pode ficar anos, évos, numa mesma monoideia de se vingar de alguém indormitamente. Ele não desconecta disso, ele se torna aquilo. E passa a fazer ações voltadas para o desiderato que objetiva. Uma outra questão que vai ser traga pela doutrina espírita na nossa direção e que vem nos ajudar a resolver o aspecto da aceitação da imortalidade da alma, vai ser a mediunidade. E a mediunidade, ela é algo que vai avisar para o indivíduo que a vida continua. É por esse motivo que nós temos ao longo da história do populacho a situação de enterrar o morto com os seus pertences pessoais, porque se acreditava que aquele morto continuaria vivendo e, portanto, precisaria usar seus pertences novamente quando acordasse noutra vida. Isso vai acontecer na condição de Homo erectus, que foram os nossos ancestrais que estavam rumanejando para o Neolítico, onde vai aparecer o Homo sapiens, dentre outros hominídeos, mas que, dentre esses outros, vai ser o mais bem adaptado para chegar até nós, e que esse Homo erectus, por ele ver que um ente querido que houvera falecido estava entre eles, ele passava a acreditar na imortalidade da alma, a saber que isso acontecia, porque deduzia a partir da mediunidade de ver o seu morto, mesmo depois que houvera tido participado do seu enterro. É por esse motivo que a mediunidade, ela ao longo da trajetória da humanidade terrícola, ela veio nos confirmar que nós somos imortais. Que após o descerro, nós continuamos
nossa romagem evolutiva, que não se extingue no túmulo. É por esse motivo que a mediunidade que o Espiritismo vem trazer não é algo novo. É algo que nós já caminháramos nessa proposta ao longo da trajetória terrícola, pela mediunidade que cada qual trazia, mas que o Espiritismo vem nos relembrar e que vai conseguir fazer a ressuscitação da imortalidade da alma que houvera sido relegado ao esquecimento do cristianismo, com a ideia materialista. Um terceiro pilar que vai ser trago pela doutrina espírita é acerca do sentido evolutivo, que só pode ser feliz quem ama, e que vai capacitar o ressuscitamento do amor no cristianismo, que houvera sido esquecido. Porque, inclusive, quando nós deixamos de lado a religião e não desejáramos mais seguir Jesus, o que aconteceu foi uma participação do materialismo, do ateísmo, relação aberta, prática nociva e utilitarismo, que é diferente de utilidade. Porque no utilitarismo, o indivíduo acredita que as situações precisam atender aquilo que beneficia a ele. Vai ter uma diferenciação com utilidade, porque quando o indivíduo ele deseja ser útil, a atitude, a trajetória dele é para ter ações em que ele entregue benefício no meio onde ele está. É por isso que uma pessoa que caminha com Jesus, ela está embasada na espiritualidade, na mediunidade gratuita e no encontro com Jesus. Porque são essas situações que vão significar para nós acerca de com quem nós estamos sintonizando. Por esse motivo que é uma perspectiva que muda, porque a partir daquilo que o Mestre vem nos relembrar pela doutrina espírita, nós encontraremos não só a mediunidade que nós já conhecíamos, mas nós vamos perceber uma mediunidade a serviço do Cristo, que muda destino. Devido ao fato de que a conexão com Jesus faz parte desse basal para nós. Por esse motivo que algo que nós movimentamos e que ele sabe que é empréstimo, que foi dado a nós gratuitamente, ele esperará que nós revertamos isso gratuitamente. Há uma passagem em que vai ser trago que Jesus ele estava num local para o qual ocorreram aqueles que estavam possessos, doentes, e eles se acumularam na porta do estabelecimento em que o Mestre estava, e Jesus distribuía cura, consolo, mas pedia para que não divulgassem quem ele era. Então, a mostra que Jesus vai nos dar é sobre uma atitude dele de se manter anônimo, mesmo pelo ministério que ele estava realizando precisar se expor. Porque Jesus, em meio a pessoas que não compreendiam a sua mensagem, que não aceitaram a sua vinda, que não acolheram o seu testemunho, ele vai se expor para levar a mensagem e o para que ele tinha vindo. Então, quando ele realiza cura, em que ele limpa o leproso, ressuscita o morto, perdoa o pecado, recompõe organicamente o paralítico, ele está realizando ações que chocavam,
aqueles que não compreendiam e não tinham olho de ver e ouvido de ouvir o que ele estava realizando e trazendo. Com isso, eram ações públicas de Jesus em que ele se expunha por uma causa maior. Mas mesmo precisando se expor da maneira como ele fez, mesmo ele tendo uma cidadela na porta do local onde ele estava, ele pede que não divulguem sobre quem ele era. Então mostra que Jesus ele vai viver essa humildade e essa cautela de, ao mesmo tempo, acolher a exposição que ele precisava realizar, mas se manter numa condição sóbria, onde ele evadia das situações que tentavam alçá-lo a rei. Então, são entrelinhas que o mestre nos traz acerca de uma sabedoria, de uma sustentação de trabalho e de energia no bem, que vai trazer essa sabedoria que ele tem, a sua caridade, onde é possível, a partir do assistimento do seu testemunho, a gente perceber que quanto mais eu aprofundar a essência, menos superficialidade eu vou acontecer. É como um copo de água que esteja cheio e, portanto, existe uma profundidade daqueles 200 ml de água que está naquele copo. Se eu entorno isso em cima da pia, vai aumentar a superfície que tem água. Ao mesmo tempo, a profundidade do copo vai cair. Algo similar acontece com a nossa espiritualidade, com a nossa relação com a luz. Porque quanto mais eu desejar aprofundar o que importa, a essência do meu para quê, do meu propósito de vida, menos eu vou fazer enfeite superficial. Eu vou diminuir o meu empenho em superficialidade para conseguir aprofundar no que importa, que é o espírito. É por isso que o materialismo é tão perigoso, porque a proposta materialista teísta, ela é uma proposta de aparência, de superfície, de berloque, quinquilharia, e que acaba que nos tira da nossa essência, nos prejudica fazer esse aprofundamento e nos obnubila referente ao nosso propósito de vida, a nossa finalidade existencial. É por esse motivo que a direção que vai acontecer para nós estará ligada a esse fortalecimento do espírito. Por isso que o nosso inimigo comum não são as diferentes religiões, porque cada uma está fortalecendo a espiritualidade de alguma forma, no contributo que ela possa oferecer para aquele fiel. O nosso inimigo comum é o materialismo, porque é ele que vem contra a espiritualização, que quando as pessoas tentaram ruir com a espiritualidade, foi o materialismo que ganhou espaço, que se fortaleceu, com a consequência legítima de adoecimento que trouxe. Porque hoje nós vivemos uma sociedade adoecida, com níveis alarmantes de ansiedade, de depressão, de pânico, ideação suicida, automutilação, que vão significar as consequências das tentativas de derrocar a espiritualidade, porque quando fizemos isso, nós de fato estávamos valorizando a superfície em detrimento da essência. Porque são dois aspectos que não vão concomitar, porque são opostos. Ou eu valorizo o espírito, ou eu valorizarei a matéria. Porque mesmo quando a gente cuida do corpo
Quando o indivíduo fortalece a sua espiritualidade, ele cuida do corpo para atender o espírito. É diferente a ótica, o objetivo desse cuidado. Não é o corpo pelo corpo. Não é da primazia para a aparência. É fazer um cuidado porque sabemos que o corpo é o instrumento do espírito para fazer o bem, para agir seu propósito de vida enquanto está encarnado. E é nesse sentido que, quando a gente tem essa espiritualidade fortalecida, a gente vai conseguir submeter o restante ao espírito, fortalecendo o essencial. Ao passo que, se eu fortaleço o materialismo, eu vou submeter o espírito à matéria, e isso é a minha hecatombe. Porque a matéria, ela é passageira, transitória, enganosa, e é o espírito fortalecido que pode vencer minha sombra. Se ele se enfraquece, se eu submeto ele àquilo que é aparente, superficial, material, a minha sombra ela vai vencer. Por esse motivo que a vitória do materialismo é a vitória da nossa sombra, do nosso pendor negativo, da nossa reatividade, instintividade, que nós trazemos de era prisca, onde 99% da nossa trajetória evolutiva até chegar aqui foi usando a instintividade como necessidade de sobrevivência. Onde nós precisáramos ser agressivos, ser impulsivos, ser reativos, para conseguirmos continuar vivos. Por esse motivo que hoje, quando a gente precisa ser homo moralis, numa moralização que vem dessa reforma que estamos tentando realizar em nós, é tão difícil. A Joana ela vai trazer que nós temos condicionamentos imensos, que a gente traz de era prisca de uma trajetória longa, onde ficamos 2 milhões de anos numa situação de instintividade pura, onde era isso que funcionava, a gente não tentava fazer uma transformação moral, a gente não tinha ideia de realizar um freio no nosso impulso. Nós estávamos atados, algemados à necessidade de ser agressivo para sobreviver, sem reflexão maior acerca disso. E nesse 1% restante, que são os 10 mil anos que a gente trajetoreia até aqui, é que a gente está tentando inverter essa ordem. É que nós estamos vendo se consegue fazer a vontade vencer o impulso, separar o desejo de vontade, porque eu posso ter desejo de comer um doce de goiaba, mas a minha vontade me diz que eu não devo, porque pode alterar minha taxa de açúcar no sangue. Com isso, mesmo que haja o desejo de comer aquela goiabada, a minha vontade, ela me avisa que eu devo falar não. Isso significa que a minha vontade, ela precisa ser levantada ao máximo para que eu consiga alinhar o desejo a ela. Da próxima vez que eu ver a goiabada, eu já vou ter desejo e vontade de não comer. É por esse motivo que são situações que nós estamos treinando em tentativas de fazer o alinhamento daquilo que trazemos em nós com o eu superior, com o self, que é quando ele vai fazer a comandação do nosso ego, conseguindo a vitória sobre nós mesmos e tornando isso a serviço da luz. Porque se eu não consigo ter uma vontade sadia, uma disciplina no bem, porque a disciplina ela pode ser usada para o mal. Alguém que está com ódio de outra pessoa e que está tentando prejudicar ela pode ter disciplina para poder tentar prejudicar o outro, não importa quanto tempo passe, até que ela consiga. Isso é uma forma de disciplina, que a pessoa insiste
naquela tentativa. E aí ela para a própria vida, fica em função daquilo. Porque uma pessoa que está envolvida por ódio, descobrindo formas de prejudicar outra pessoa, ela não tem espaço para pensar na própria melhoria moral, no que ela pode fazer de bom enquanto ela está encarnada, num estudo edificante que vai ajudá-la a trabalhar um aspecto dela que ela perceba que precisa. Porque ela está ocupada em se vingar da outra, em prejudicar a outra. Isso é uma disciplina ruim, em que esse encarnado pode ficar uma existência, se não tiver atenção e vigilância para sair dessa situação, por conta disso. E as situações de mágoa e ódio, elas marcam encontros. Quando nós estamos envolvidos nesse tipo de vibração, nós estamos dizendo para a lei de causa e efeito que não fala português e que quando percebe que eu estou com ressentimento de alguém, com ódio de alguém, entende que eu preciso dessa pessoa na minha família na próxima encarnação. É uma situação que a gente vai modificando a lei de causa e efeito nesse sentido, por causa da nossa obstinação em odiar. Isso significa que uma movimentação acontece, porque da mesma forma que eu posso modificar a lei de causa e efeito para algo negativo, eu posso modificar ela para algo positivo. Eu posso suavizar ela. A mesma questão vai acontecer com ressentimento. Da mesma maneira que eu posso ressentir algo negativo que alguém falou, eu posso ressentir algo positivo, uma qualidade que eu vejo no outro, um trabalho de distribuição de um pão que eu estou organizando, uma ideia para implantação de um curso de panificação no centro espírita, em que eu oferecerei gratuitamente uma informação para os participantes. Eu posso ficar sentindo novamente que é ressentir algo bom, algo positivo. Então, se nós podemos fazer movimentos positivos, nós vamos tentar substituir aquilo que é negativo por aquilo que é bom, que é positivo. Porque quando uma pessoa ela se aproxima de nós para partilhar algo, ela vai estar atenta se nós temos disposição emotiva e espiritual de acolhê-la. Se ela perceber que nós temos esse acolhimento na sua direção, ela vai falar acerca daquilo que esteja vivendo e ter confiança de pedir ajuda. Inclusive porque o aspecto da partilha, ela vai trazer uma situação em que o indivíduo ele pode não sentir confiança em falar com alguém da família. São um dos abrigos de Deus para nós. Primeiro é a fé, depois vem a família. E a pessoa ela pode, no ambiente familiar, não ter segurança de partilhar uma dificuldade que ela está vivendo. Ela pode se sentir só, mesmo morando com 7 pessoas. O indivíduo também pode se sentir não acolhido por amigo. E ele não consegue partilhar uma situação difícil que ele esteja vivendo e pedir ajuda. Nesse caso, a pessoa ela pode procurar auxílio no atendimento profissional ou no centro espírita, junto a um padre, um pastor, de acordo com a religião que a pessoa participa, para que ela possa desabafar, fazer essa catarse que ela precisa. E é nesse sentido que o indivíduo, ao fazer essa procura,
Inclusive, vai poder encontrar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que foi criado por espírita, mas que não fala de espiritismo nos atendimentos, que é voltado para aquele que está ideando o suicídio, que tente isso em relação a si mesmo, porque às vezes a pessoa ela já está decidida a suicidar e ela liga para o CVV para não morrer sozinha. E ali, conversando com alguém do outro lado da linha, ela pode não ser demovida do autoextermínio, mas ali ela recebe algum conforto e vem a suicidar na linha com o atendente. Isso acontece. Também há o SOS Prece, que se o consulente der espaço, vai direcionar para a religião, que é espírita também, mas no SOS Prece, de acordo com aquilo que o consulente partilha, o atendente vai fazer o direcionamento do atendimento pela religião que o consulente professa. E se for espírita, ele vai trazer a doutrina espírita. E com isso mostra que existem atendimentos para situações em que a pessoa se sente só e precisa partilhar com alguém. Cursos de psicologia existem associados obrigatoriamente a essas grades do curso. A clínica de psicologia, como tem aqui na cidade, em que as pessoas são atendidas e que o estagiário de psicologia ele é acompanhado pelo professor, que vai orientando de acordo com aquilo que ele está realizando de atendimento, para ir por tal direção no próximo atendimento daquela mesma pessoa. E vão acontecendo orientações para os estagiários, e com isso aquele que precisa pode procurar e marcar na clínica de psicologia. Na cidade que houver esse curso, existe obrigatoriamente a clínica junto, e a pessoa pode estar ligando e marcando uma consulta, que é oferecido para o populacho. E isso vai significar uma movimentação também acontecida pelo CAPS, que as cidades têm e que são atendimentos onde há o psicólogo que vai realizar esse acolhimento de quem precisa. A pessoa pode estar entrando em contato e marcando. E o centro espírita, ou a religião que a pessoa professa, onde ela procura alguém com quem ela possa desabafar. Porque dependendo do que a pessoa estiver vivendo, ela apenas de falar vai se fortalecendo, vai conseguindo ter uma levificação da sua dor. Ao mesmo tempo, a espiritualidade maior, que não nos abandona, está acolhendo e cuidando dessa pessoa. A oração, ela vai nos ajudar imensamente, porque a prece é base para nós. A pessoa rezar antes de dormir, se acorda no meio da noite ou acordar, porque o benfeitor está levando esse espírito para atendimento. Quando ela conecta coração e na mente faz esse tipo de procura. É por esse motivo que a pessoa partilhando, ela vai ganhando confiança para partilhar algo mais profundo. Então, a gente vai fazendo uma eminência diretiva solidificada em alicerce robusto. Justiça, sabedoria, labor, consagração ao bem, numa câmara do encanto. Traz do que eu viro pelo Cristo, no que eu me torno, para melhor trabalhar para Ele. E isso vai trazer para nós espiritualidade, mediunidade gratuita e conexão com o Mestre, em que ele cresce e eu diminuo.
como João Batista veio nos trazer. Que ele eleve e eu abaixe. Significando que, na obra que nós realizamos, o benefício virá do Cristo. É ele que, ao se compadecer novamente de nós, realiza a distribuição de consolo, do pão da esperança, do amparo de todo porte, cuja imagem grava caractere de luz em nossa retina espiritual. Por esse motivo que vai sendo feito esse tratamento em nós de uma condição luminífera, sem jaça, nem perturbação, nem sombra. Porque nós vamos realizando essa identificação com o bem. E é por isso que essa experiência vai nos possibilitando esse fortalecimento, onde o indivíduo ele vai, ao ter contato com a sua realidade, ele vai conseguindo descobrir maneiras de se fortalecer, de se amar mais, de resistir à tentação, porque isso são descobertas que a gente vai fazendo. À medida que a gente vai perseverando no bem, na oração, na vigilância, na observação, onde a gente vai tendo esse aprendizado sem esmorecimento e fazendo o seguimento desse caminho sem desvalimento, em que o indivíduo não esmorece nesse areal, nós vamos conseguindo descobrir maneiras novas e melhores de sustentar a nossa luz. A gente vai percebendo um caminho que não sabíamos que existia. Vamos conseguindo fortalecer isso com a nossa engrenagem individuada. Vamos percebendo que existem tessituras, costuras de pensamento que a gente pode realizar a nosso benefício. Que há formas de nós irmos fazendo o fortalecimento do nosso espírito e irmos ruindo com a proposta materialista. Porque se o indivíduo ele estiver atendendo ao lucro, aquilo que é materialista, usando a sua mediunidade, ele deixa de ter conexão com o benfeitor, porque ele não estará alinhado com a proposta do Cristo, e ele passa a ter a conexão com o obsessor, que cobra caro pelo seu serviço. Porque enquanto Jesus, ele gratuitamente nos oferece a bênção, o obsessor cobra caro para nos oferecer algo que é malévolo. Isso significa que recebemos gratuitamente a luz do Mestre, mas somos cobrados de maneira salgada pelo espírito inferior, pelo mal que ele realiza através de nós. Então, isso se volta contra nós. Isso acaba vindo na nossa direção, nos despedaçando e nos escravizando a essas forças do mal, essas legiões que atuam livremente na Terra e que vão significar o comprometimento do nosso caminho. Por esse motivo que, para que nós nos defendamos disso, somente pela nossa melhoria moral. Não há como colocar uma grade que me separa do obsessor. Ou fazer um tipo de bolha em que o espírito inferior não tem acesso a mim. A única maneira dessa conexão não acontecer é eu pensar diferente dele. É eu sentir opostamente ao que ele sente.
é eu falar distintamente do que ele fala. São as ações que eu tenho que não coadunam com as ações do obsessor. É isso que leva ao afastamento dele. Porque se eu penso como ele pensa, se eu falo parecido com o que ele falaria, se eu sinto semelhante ao que ele tem de emoção, se eu ajo coadunando com a ação que ele traz, é ele que vai se conectar a mim. E vai me cobrar caro. Ceitil por ceitil, porque são situações que levam a conexão com espíritos piores do que nós. Da mesma forma que a conexão com o benfeitor, onde eu sustento o meu pensamento nobre, isso me leva a conectar com o espírito superior a mim, a conexão negativa do pensamento ruim me conecta com o espírito inferior a mim. Por isso que é um movimento em que o indivíduo pode ir piorando. Se não houver essa tomada consciencial, esse despertar para a realidade que vivemos, nós acabaremos inermes nessa situação, e isso significará um comprometimento da nossa trajetória, que pode se tornar irreversível. É por esse motivo que a doutrina espírita ela vem nos trazer consolação. Ela vem nos dizer que Deus é misericordioso, que Deus ele cuida de nós, que Ele vai nos dar uma nova chance, mas que eu precisarei do meu esforço, porque senão a minha situação vai piorando. E se eu fico renitente no mal, endurecida na ignorância, na perversidade, eu vou acabar passando tempo nisso e posso ficar milênio nessa situação. Porque o espírito nessa condição, ele vai acordar, sair disso quando quiser, ele vai realizar sua modificação interior quando assim o desejar, e ele vai perturbar a outra se assim o permitir. A doutrina espírita novamente nos consola pela mediunidade ao nos mostrar que somos imortais. Antes ela houvera nos ratificado sobre a reencarnação, a lei de causa e efeito, que funciona a revelia de nós mesmos, porque são indefectíveis leis morais que nos regem os destinos. E só o trabalho no bem nos reequilibra o destino, santifica nosso porvir. E quanto mais eu for constante na luz, mais abundantes seremos nas obras do Senhor. Porque quanto mais o indivíduo persevera nessa proposta, mais abundância do bem. É por esse motivo que vai ser trago para nós também acerca da gratuidade da nossa mediunidade, porque quanto mais eu doar de graça o que de graça recebo, mais eu estarei me conectando com Cristo. E vai trazer para nós acerca do sentido evolutivo, que quanto mais um espírito ele ama, mais feliz ele é, porque quem ama pode muito em qualquer parte do universo. Porque existe um poder no amor que muda o destino da pessoa, que cobra a multidão do seu erro, que apaga débito, porque um indivíduo pode dissolver erros pregressos por ações amorosas. É nesse sentido que, quando a pessoa ela consegue viver essa proposta, ela é muito poderosa. Como há um relato para nós, da Cipriana, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, acerca de uma situação desafiadora entre um pai adotivo e seu filho, que no momento que pediu para ele um dinheiro por um trabalho que ele fazia na sua mercearia,
esse pai adotivo diz para ele que não ofereceria isso a ele, porque o criara, e ali ele tinha comida, casa, e por isso ele deveria continuar trabalhando no estabelecimento desse pai, sem receber a mais por isso. Mas o que esse filho, na verdade, estava pedindo é reconhecimento de ser visto como filho. Era o amor do pai. E ao não receber, ele desequilibra, não consegue lidar com aquela situação, vem assassinar esse pai. E isso, no mundo espiritual, se transforma numa obsessão hórrida do espírito desse pai com esse filho. E nesse engalfinhamento, em que esse filho, mesmo tendo casado, tido filhos, construído uma família de bem, e ocupado com muito trabalho para poder tentar deslocar do assassinato que ele houvera cometido, pela culpa que ele não conseguiu transformar em arrependimento, foi feita o instalamento de uma obsessão cruel do pai com ele, e ele estava adoecido numa cama. Numa situação lastimável, quando é feito o atendimento do benfeitor, que vai explicar para André Luiz que naquela situação ele chamaria a Cipriana pela capacidade amorosa que ela tinha. Porque naquele caso de ódio envolvido, de engalfinhamento, de recrudescimento, de vingança, somente alguém que amasse como a Cipriana poderia auxiliar. Então mostra que a capacidade de amar é algo que a gente tem que buscar, desejar, ter uma vontade levantada ao máximo para poder urdir isso dentro de nós. Porque como é a força mais poderosa do universo, o amor, é nessa caminhada que nós conseguimos fazer esse serviço ao próximo, nas realizações graves que elas nos trazem. Para que nós consigamos internalizar isso, a gente vai precisar esforçar, porque é algo que o indivíduo vai conquistando. Quanto mais eu conseguir amar, mais eu me harmonizo e mais feliz. Quanto menos eu logro o caminho do amor, mais infeliz, mais desarmonizada. Porque aquele que ama é o primeiro e o mais beneficiado. É por isso que é com suor que a gente conquista o amor. A capacidade de amar o outro, de nos acolher, de termos essa atitude mental em relação a nós mesmos, em relação àquele que precisa, à humanidade, porque quanto mais o espírito vai amadurecendo, mais ele vai estendendo suas asas, se agigantando na direção do populacho. Quanto mais a pessoa ela vive caridade genuína, mais ela inclui, menos ela exclui. E isso significa que ali naquele quadro, a Cipriana é que trazia essa autoridade moral para poder auxiliar aqueles dois espíritos engalfinhados ferozmente pela situação do desamor e que precisaria de um reconduzimento para separar aquilo, para ter condição de encaminhar cada qual para o tratamento e para uma nova jornada reencarnatória. No caso do pai, que precisaria de ter experiência de uma nova reencarnação, da mesma maneira, esse filho, ele precisaria reparar o que ele tinha feito. Então, para isso era preciso separar aquela grudação que aconteceu entre os dois pelo ódio, porque é isso que o ódio faz, ele gruda os envolvidos, cola, e acaba impossibilitando cada qual de seguir sua trajetória de automelhoramento, de espiar adequadamente para não precisar voltar na expiação, de poder começar a se envolver utilmente no meio em que está. E isso significa que essa libertação daquela situação que acontecia somente poderia ser efetuada pelo poder do amor. E isso vai mostrar que ali, após o atendimento dela, esse encaminhamento pôde acontecer e vai trazer para nós que, da mesma maneira que
o indivíduo internalizar o amor vai o empoderando, o desamor vai nos comprometendo. Porque se eu não consigo viver a caridade, eu acabarei tendo atitudes como esse filho teve, de vir a realizar uma atrocidade de assassinar o pai, mas por carência, pelo desamor que vivia. Porque ele precisava dessa atitude amorosa do pai em relação a ele, que o incluísse como filho, não diferente do biológico. E pelo fato dele viver esse desamor, esse vazio interior, ele acabou comprometendo a sua encarnação com o assassinato. Isso mostra para nós que o desamor nos leva a cometer desatinos, nos leva a realizar atos que nós precisaremos voltar nisso, inclusive a golpe de machado. E a Jona traz isso para nós, que toda atitude que a gente tiver a golpe de machado, nós vamos precisar voltar a ela. E o desamor que nos dá essa impetuosidade, porque o indivíduo que não vive amor dentro de si, ele acaba tendo atitudes em que ele se antecipa indevidamente, age erroneamente, sem discernir acerca daquela situação, porque o desamor, ele é impetuoso, ele é inquieto, ele é doloroso, adoecido, compromete nossa melhor intenção, nos fragmenta. E o indivíduo, ele entra numa faixa autodestrutiva, de autodesmoronamento, devido ao fato de que uma pessoa que não ama não tem caridade para consigo mesmo. É nesse sentido que a proposta de Jesus é esse amar como ele nos ama, primeiramente a mim mesmo. Porque do momento que eu consigo esse tipo de empenho, eu estou fazendo a harmonização da minha mente, me perdoando, me acolhendo, conseguindo recrutar recursos benditos em mim para a caminhada longa que me aguarda pela frente. E eu vou conseguindo me harmonizar no serviço, eu vou conseguindo ter perseverança, estabilidade, e meu que for. Porque o indivíduo que ama, ele tem resistência, ele tem resiliência perante as situações, ele é humilde. E isso vai trazer para nós essa atitude mental grata. Porque a pessoa que ama, ela agradece. Ela consegue ver o positivo, o nobre, em si, no outro, na natureza. Por esse motivo que é uma situação em que a pessoa ela vai se reconciliando consigo mesmo, com o outro, com a vida. E que vai significar que, do momento que o indivíduo ele vai optando por esse caminho, o bem que ele realiza é o advogado dele em toda parte. Então, algo de positivo que alguém realiza num lugar, advoga a favor dele em qualquer parte que ele tiver. Porque significará essa movimentação que vai nos dando esse retorno de percebermos que é possível a gente ir se lapidando, a gente ir desfazendo o nosso condicionamento negativo, criando caminhos, lembranças e mapas positivos para a nossa trajetória que foca a nossa espiritualidade, a nossa essência, o nosso propósito de vida. E isso significa essa situação em que a pessoa ela vai passar a viver essa inextinguibilidade da paz, da caridade que jamais se acaba, como diz Paulo em 1 Coríntios 13:8. Devido ao fato de que, através da caridade que nos eleva, o mundo se aprimora. Ao amarmos em Cristo, alcançamos a glória eterna.
E é por esse motivo que, mesmo na situação que estejamos vivendo, o que eu edifico de iluminação, isso vai me acompanhar para onde eu for. Porque isso é espiritual. Mesmo que eu esteja só, mesmo que não haja alguém com quem falar, mesmo que eu esteja numa situação em que não divise saída, essa movimentação vai me dando novas alternativas. Eu vou conseguindo fazer o fortalecimento da essência. E com isso, consigo lembrar de algo que poderei fazer para poder me ajudar naquele momento. Conseguirei encontrar alguém caso precise daquela partilha. Mas, sobretudo, o indivíduo ele vai fortalecendo a sua individuação. Porque o amor, ele significa uma ambientação interior em que a pessoa ela vai encontrando força no lodo que for e vai conseguindo essa vitória sobre si mesma, essa autorregimentação, fortalecimento moral para o prosseguimento da sua jornada.